Bom dia, meu nome é Alex. Hoje nós vamos conversar sobre One Piece. One Piece é uma obra que está presente em 3 mídias diferentes. One Piece começou com o mangá de Eiichiro Oda em 1997. Em 1999, One Piece ganhou seu anime. Em 2023, One Piece ganhou a série com atores pela Netflix. Para este vídeo, nós vamos considerar apenas o mangá. O mangá de One Piece está dividido em sagas e arcos. A primeira saga, a saga do East Blue. É sobre a saga do East Blue que vamos conversar hoje. O primeiro arco da saga do East Blue chama-se Romance Dawn. One Piece conta a história de Luffy, um garoto que sonha em se tornar o rei dos piratas. O arco de Romance Dawn começa contando como Luffy conheceu Shanks, que é um outro pirata, que depois descobriríamos que é um dos Yonkous, dos piratas mais fortes em atividade. Por razões que descobrimos depois, o bando do Shanks estava na vila onde o Luffy morava. Certo dia, o Shanks estava num bar local, tomando saquê com seus companheiros, quando um bando de bandidos entrou no bar e pediu a Makino, a dona do bar, lhe desse saquê. Porém, Makino respondeu que ela não tinha mais saquê, que todas as garrafas de saquê estavam nas mesas. Contudo, o Shanks ofereceu ao bandido a garrafa que estava na mão do Shanks. Porém, o bandido reclamou que uma garrafa não era suficiente, quebrou a garrafa e o Shanks foi limpar o saque que ficou derramado no chão. Depois, o mesmo bandido derramou saque no Shanks e o Shanks, estranhamente, caiu na gargalhada, o que deixou o Luffy pé da vida, que o Luffy estava assistindo toda a cena. Posteriormente, esse grupo de bandidos ainda estava na vila e o Luffy foi confrontá-los. Com isso, o Luffy acabou sendo sequestrado pelos bandidos. Mais adiante, o Shanks descobre que o Luffy foi sequestrado pelos bandidos e foi atrás deles. O bando do Shanks e o próprio Shanks derrotam os bandidos. Entretanto, o bandido pega o Luffy e foge para o mar num barquinho. Mais adiante, o
Mais adiante, o Shanks vai até esse barquinho e salva o Luffy. No entanto, o Shanks perde o braço quando uma criatura chamada Rei do Mar ataca eles. Depois, o Shanks, mesmo ferido, volta à costa com o Luffy. Mais tarde, o bando do Shanks vai embora e deixa o Luffy na ilha, porque o Luffy queria partir para o mar com o Shanks. Todavia, o Shanks não aceita que o Luffy vá com ele. Não obstante, o Shanks deixa com o Luffy o seu característico chapéu de palha. Ainda no arco de Romance Down, se passam 10 anos e o Luffy finalmente sai da ilha onde ele morava, pega um barquinho e vai para o mar. O primeiro inimigo que o Luffy encontra, depois sai de sua ilha, é uma pirata chamada Alvida. No bar da Alvida, o Luffy conheceu um garoto chamado Kobe, que estava sendo mantido no bar contra sua vontade. E o Luffy derrota a Alvida, libertando o Kobe, e o Kobe conta para o Luffy a respeito de um cara chamado Zoro, que estava preso em uma base da Marinha. Aí o Luffy decide que ele quer conhecer esse tal de Zoro e ele e o Kobe invadem a base da Marinha, onde o Zoro estava preso. Mais tarde, o Luffy descobre que o Zoro estava preso, que ele atacou um lobo de um rapaz chamado Helmepo, que era filho do capitão da Marinha que chefiava essa base da Marinha. Esse capitão da Marinha se chama Morgan. Atenção, não confundir Morgan com Morgans. Morgan, ex-capitão da Marinha. O Morgans é um personagem que vai ser introduzido bem mais para frente. De volta à base da Marinha, o Luffy e o Zoro enfrentam os marinheiros. Depois que o Luffy solta o Zoro, e eles derrotam o Helmepo e o Morgan, deixando o Kobe nessa base da Marinha, porque o Kobe queria ser um marinheiro. E aqui termina o arco de Romance Down. Próximo arco é o arco de Orange Town. Orange Town é uma cidade que estava sendo atacada por um pirata chamado Buggy. Ao mesmo tempo,
Ainda em Oriental, havia uma moça chamada Nami. Luffy encontra a Nami engana o Luffy e o Luffy acaba sendo capturado pelo Bug. Porém, o Bug queria matar o Luffy e a Nami se arrepende, tenta ajudar. Nisso, o Zoro, que havia sido separado do Luffy, chega e eles conseguem fugir, mas o bando do Bug não desiste e vai atrás deles, o próprio Bug. O Luffy enfrenta, o Zoro enfrenta um dos subordinados do Bug, Kabaji, enquanto o Luffy e a Nami enfrentam o Bug. A Nami estava nessa confusão porque a Nami tinha roubado os tesouros do Bug e o Bug queria os tesouros de volta. Porém, o Luffy derrota o Bug. Bug também tinha comido uma Nami. Também porque o Luffy comeu uma Nami. Bug tinha comido a Barabara Nami. Com o poder dessa Nami, o Bug podia separar seu corpo em pedaços. Podia separar a cabeça, os punhos, os braços, as pernas, etc. E a Nami havia amarrado algumas das partes do Bug, de modo que o Bug tinha ficado resumido a sua cabeça, suas mãos e os seus pés. E o Luffy o arremessou longe. Antes de seguirmos para o próximo arco, permitam-me fazer um parêntese. Os capítulos de One Piece são lançados em uma revista chamada Shonen Jump Magazine. A revista é lançada semanalmente. Quem é mais velho, ou se você for mais jovem, pode perguntar ao seu pai, ao tio, a alguém mais velho, como era a revista Veja, a revista Quatro Rodas e outras revistas que tinham no Brasil. As revistas vinham com vários artigos dentro da mesma revista. A Shonen Jump segue mais ou menos a mesma lógica. Ela é publicada semanalmente com vários mangás na mesma revista. One Piece era só um desses mangás. No caso de One Piece, ele era publicado com sua história e com uma capa. O Oda alternava entre desenhos aleatórios, algo que eles chamavam de color spread, que eram capas coloridas, capas feitas com pedidos de fãs e as chamadas histórias de capa. As histórias de capa contavam histórias que estavam acontecendo em paralelo à história principal. Nas histórias de capa, por exemplo,
que vemos que o Kobe foi treinado pelo avô do Luffy, Garp, que é um fuzileiro naval, um vice-almirante. Também é nas histórias de capa que vemos a Alvida encontrar o Bug, enquanto o Bug estava procurando o restante do seu corpo, que tinha ficado com o bando do Bug, e o bando do Bug estava tentando encontrar ele. De volta à história principal, o arco seguinte é o arco da Vila Syrup, onde encontramos o Usopp. O Usopp é filho do Yasopp, que é o Yasopp é o atirador do bando dos Shanks. O Usopp é conhecido na vila por ser um mentiroso, e ele sempre gritava, correndo pela ilha, a vila, que os piratas estavam atacando. Ele fazia isso porque a mãe dele estava muito doente, e ele achava que isso animava a mãe dele. Contudo, certo dia, piratas realmente atacaram. Contudo, certo dia, piratas realmente atacaram. Isso aconteceu porque nessa mesma vila havia uma moça chamada Kai, cujos pais faleceram e deixaram uma grande fortuna para ela. E na mansão de Kaia havia um pirata que se disfarçou de mordomo para poder ficar com a fortuna dela. Então, este pirata, chamado Kuro, organizou com o seu bando um ataque à vila para que, durante o ataque, a Kaia morresse e ele ficasse com essa fortuna. Entretanto, Kuro não contava que o Luffy, o Zoro e a Nami fossem ajudar o Usopp a deter o seu bando. Durante o confronto, o Zoro derrota dois irmãos que lutavam em conjunto. O Usopp derrota um outro subordinado do, do Kuro, subordinado Is, que em outra história de capa se junta a um outro personagem, e esses dois subordinados e esse outro personagem vão ser subordinados de uma capitã da marinha chamada Hina. Enquanto isso, o Luffy tinha enfrentado o próprio Kuro, derrotou o Kuro. Assim, em sinal de gratidão, a Kaia decidiu dar ao Luffy um navio, o Going Merry. Posteriormente, o Luffy vai embora da ilha junto com o Zoro, a Nami e o Sop. O arco seguinte é o arco do Baratie. Baratie é um bar que
que foi adaptado para funcionar como um restaurante flutuante. Quando Luffy chegou ao Baratie, no caminho para o Baratie, o Luffy conheceu dois amigos do Zoro. São esses amigos do Zoro que contam para o Luffy a respeito do Baratie. Luffy vai até o Baratie porque ele queria recrutar um cozinheiro. No entanto, esses dois amigos do Zoro eram caçadores de recompensa. E com eles, a Nami reconheceu um cartaz de procurado de um tritão chamado Arlo. Então, a Nami rouba o Going Merry e vai embora nele, deixando o Luffy e companhia sem o navio lá do Paraty. O Luffy manda o Zoro e o Sop irem atrás da Nami, enquanto ele, Luffy, ficava no Baratie, porque ele tinha estragado o Baratie e o dono do Baratie, o Zef, estava exigindo que o Luffy compensasse ele pelo estrago. Todavia, antes do Zoro ir atrás da Nami, só o Zoro encontrou um pirata chamado Mihawk, ainda lá no Baratie. Mihawk era um dos Shichibukais. Os Shichibukais são um mundo de One Piece mais ou menos como os corsários eram no nosso mundo. Ou seja, os Shichibukais têm um acordo com o governo que permite que eles ataquem outros piratas e, e certas ilhas, dando ao governo uma percentagem de seus saques. O Mihawk, além de Shichibukai, era considerado o melhor espadachim do mundo. E o Zoro sonhava em ser o melhor espadachim do mundo. Então, o Zoro desafia o Mihawk para um duelo. Não obstante, o Zoro foi humilhantemente derrotado pelo Mihawk. Porém, o Zoro não morreu. Depois, o Zoro e o Sol vão atrás da Nami. Enquanto isso, o Luffy tinha permanecido no Baratie e o Baratie estava sob ataque do Don Krieg. Don Krieg também era um pirata que comandava uma frota de 50 navios e 5.000 tripulantes. Segundo o braço direito do Krieg, Kim, eles tinham tentado ir para Grand Line, mas a frota do Don Krieg havia sido reduzida a um único navio, porque a frota do Don Krieg cruzou com o caminho do Mihawk, que destruiu os navios de Don Krieg. Aliás, era por causa disso que o Mihawk estava no Stiblu. Ele tinha seguido o Don Krieg de volta ao Stiblu.
Com a perda de seu último navio, que foi destruído pelo Mihawk, depois que o Mihawk derrotou, com a perda de seu último navio pelo Mihawk, o Don Krieg queria tomar o Baratie para si. Porém, o Luffy faz um novo acordo com o Zeff e, por meio desse acordo, Luffy enfrenta e derrota o Don Krieg para se livrar de sua dívida para com o Zeff. Posteriormente, o Luffy finalmente consegue convencer um dos cozinheiros do restaurante, o Sanji, a se tornar um cozinheiro do navio do Luffy. O Sanji havia lutado com o Gin e com o Bro. Os dois são tripulantes do Don Krieg. O Sanji era como um filho para o Zeff. E o Sanji sonhava em encontrar algo que é um mar lendário. Contudo, o Sanji não queria sair do Baratie. Entretanto, o Sanji descobre que o Zeff e os outros cozinheiros queriam que ele perseguisse seu sonho. No fim, o Sanji decide aceitar o convite do Luffy e vai com o Luffy atrás da Nami na vila dela. E esse é o próximo arco, o arco de Arlong Park. Arlong Park é a base do arco. O caminho do Baratie até a vila da Nami, um dos amigos do Zoro contou ao Luffy e ao Sanji que o Arlong havia pertencido ao bando dos Piratas do Sol, cujo capitão era o Jinbe. Ainda segundo esse amigo Zoro, o Jinbe era outro Shichibukai. Quando eles chegaram à vila da Nami, o grupo do Luffy se reencontrou com o Zoro e o Sop, e eles encontraram a irmã da Nami e decide contar para eles a história da Nami, dela própria e da mãe dela, a Belemere. Nota de rodapé. Belemere não é a mãe biológica das duas, e as duas não são biologicamente irmãs. Enquanto a irmã da Nami, hoje, está contando a história, o Luffy resolveu aí passear. Mais adiante, o pessoal da vila da Nami descobre que a Nami tinha um acordo com o Arlong, que era por isso que a Nami estava roubando tesouros de outros piratas, que
Por meio desse acordo, ela queria comprar a liberdade da vida dela, estava sendo dominada pelo ar. Porém, Parlon nunca teve a intenção de cumprir a parte dele no acordo. Com isso, os habitantes da vila decidem ir até Arlon Park, mas eles não conseguem passar nem pelo portão. Mais tarde, o Luffy encontra a Nami. Inicialmente, a Nami tenta enxotar o Luffy, mas o Luffy permanece onde ele estava. Depois, a Nami, chorando, pede ao Luffy que a ajude. O Luffy confia a ela o chapéu de palha que ele recebeu do Shanks. E como a Nami havia testemunhado a luta entre o Luffy e o Bug, para o Luffy, aquele chapéu era o seu tesouro mais precioso. Então, a Nami compreendeu a grandiosidade daquele gesto do Luffy confiar a ela o chapéu. Enquanto isso, o Luffy, o Zoro, o Sop e o Sanji vão até Arlong Park. O Sanji derrota um dos subordinados do Arlong. O Zoro derrota outro subordinado do Arlong, o Hachan. E o Sop derrota um terceiro subordinado do Arlong. E o Luffy derrota o próprio Arlong. Em mais uma história de capa, descobrimos como o Hachan acabou fugindo, acabou escapando do navio que transportava o Arlong e o bando dele para a prisão. Em outra saga, vamos ver em outra saga, vamos ver o Hachan de novo. De volta ao barco do Arlong Park, o Luffy recuperou o Boimler e o Luffy, o Zoro, o Sop, a Nami e o Sanji partem da vila no Boimler. Dali eles vão para outra ilha onde fica a cidade de Lothal. Conforme a Nami conta ao Luffy, Lothal, a cidade onde Gold Roger nasceu e foi executado. Gold Roger foi o primeiro rei dos piratas. Então o Luffy quis ir ao Tal para ver a cidade onde Roger nasceu, onde foi executado. No entanto, Lothal era protegida por outro capitão da marinha, Smoker. Não obstante, o Smoker era usuário de uma Akuma no Mi do tipo Logia. Mais uma nota de rodapé.
As Akuma-no-Mis estão divididas em 3 grandes grupos. As Zonas, que transformam o usuário em uma forma animal, uma forma híbrida e na forma humana. Na forma híbrida, o usuário fica com um corpo meio animal, meio humano. As logias conferem aos seus usuários poderes elementais. No caso do Smoker, ele tem a logia da fumaça. Então, ele consegue produzir e se transformar em fumaça, o que confere ao usuário de logia a intangibilidade. Ou seja, nesse ponto da história, os usuários de logia são intocáveis. Não consegue tocar neles. E o outro tipo de Akuma no Mi é as paramécias, que conferem todo tipo de poder aos usuários. Nesse ponto da história, o Luffy tem a paramécia da borracha. Bug, por exemplo, tem a paramécia que permite que ele divida seu corpo. De volta ao arco de Lothal, que é o último arco do Stipun, o Smoker está determinado a capturar o Luffy, porque o Luffy recebeu a recompensa recorde para o Stipun de 30 milhões de berries. E o Luffy recebeu essa recompensa recorde porque a Marinha descobriu que o Luffy derrotou o Bug, o Don Krieg e o Arlong. Mas não se sabe se a Marinha descobriu sobre a derrota da Alvida e do Kuro. De qualquer forma, o Smoker está determinado a capturar o Luffy. Porém, o Smoker não é o único interessado em capturar o Luffy, porque o Bug finalmente havia conseguido encontrar as partes do seu corpo e se reunir com seu grupo. Então, o Bug, o seu bando e a Alvida, que agora se tornou parte do bando do Bug, ou uma aliada do Bug, querem capturar o Luffy, o que causa uma grande confusão na cidade. Eventualmente, o Bug consegue capturar o Luffy e ia matar o Luffy na plataforma onde o Gold Roger foi executado. Essa parte em particular, para mim, não faz muito sentido, não. Porque depois nós descobrimos que o Shanks e o Bug foram membros da tripulação do Gold Roger. E me parece uma falta de respeito da parte do Bug matar um pirata até então desconhecido na mesma plataforma onde o seu capitão foi executado. Em todo caso, o Bug não consegue matar o Luffy
porque na hora que o Bug ia desferir o golpe, um raio desceu dos céus e destruiu a plataforma. Com isso, o Luffy conseguiu fugir e o Luffy e o Soban estavam fugindo da ilha. No entanto, o Smoker e uma subordinada do Smoker chamada Tashigi tentaram capturar o Luffy e o Zoro. Tashigi é uma espadachim e a fisionomia dela, o rosto dela, é igual o da Kuina. A Kuina era uma amiga e rival, amiga de infância e rival do Zoro. Todavia, a Kuina faleceu e o Zoro fica com um sabor amargo na boca toda vez que ele vê a Tashigi, porque ele lembra da Kuina. Ele simplesmente não consegue lutar de forma séria com a Tashigi. Seja como for, o Smoker conseguiu capturar o Luffy. Não obstante, um personagem chamado Dragon intervém permitindo que o Luffy fuja de Lockdown. Então, o Luffy, o Zoro, o Sop, a Nami e o Sanji partem de Going Park. O Luffy, o Zoro, o Sop, a Nami e o Sanji partem de Lockdown a bordo do Going Merry em direção à montanha reversa, que é o ponto onde se consegue acessar a Grand Line. A Grand Line está separada do East Blue pela montanha reversa. O East Blue é um dos 4 blues. Tem o East Blue, tem o East Blue, o West Blue, o North Blue e o South Blue. Esses 4 blues estão separados da Grand Line, que é formada pelo Paraíso e pelo Novo Mundo. O Paraíso está separado do Novo Mundo pela montanha reversa. Paraíso está separado do Novo Mundo pela Red Mountain. A próxima saga é a saga da Barra Works. Será objeto de outro vídeo. Se você ficou até aqui, agradeço. Nos vemos em próximo vídeo.